Bom dia. Vamos então para a nossa aula de História, na unidade 3, certo? Ainda continuando com imigrantes no Brasil. Hoje nós vamos ver o quê? Refugiados, né? O que são? Por que vem para cá para o Brasil? Refugiados no Brasil. Páginas 90 e 91. Abram aí, por favor, o livro. Vamos acompanhar então. E aqui mostra um gráfico, né, na página 90, refugiados reconhecidos no Brasil entre os anos de 2010 a 2017. Aqui são os números de refugiados e aqui o ano, ok? Tá? Então vamos lá ver as perguntinhas que vão surgir, né? Diz assim, em que ano iniciou o reconhecimento dos refugiados? Certo? Em que ano? Foi no ano de 2010, né? Tá bem aqui o início, certo? Com uma média de 3.904 refugiados. Diz assim, o gráfico mostra um crescimento de reconhecimento de refugiados. O que ele quer dizer? Esse gráfico ele está crescendo ou ele está diminuindo? Se começou em 2010 e foi, né, visto até 2017, e aqui está mostrando o que? Um crescimento, né? Está subindo aqui, ó, certo? Começou com 3.904, passou para aqui, ó, para 4.975, depois 9.552, até chegar em 10.145, né? Então houve um crescimento, não é isso? Um crescimento de reconhecimento de refugiados. O que é isso? Eles se tornaram, né, cidadãos brasileiros, certo? Em 7 anos, quantos refugiados foram reconhecidos, em média, né? Aqui, ó, de 2010 até 2017. Foram quantos que foram reconhecidos, certo? Em média de quantos, assim, né, por ano? Então, foram quantos? 10.145, né? Que até então foram reconhecidos, certo? E aí, o que são refugiados? São aquelas pessoas consideradas que estão fora de seu país de origem, devido a temores de perseguição, por quê? Pela raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou a opinião pública, política. Não tem a proteção de seu país e a violação dos direitos humanos. Bom, isso quer dizer que às vezes dentro do próprio país da pessoa, ela sofre violência, certo? Por incrível que pareça, ela nasceu naquele local, só que aí ela sofre por algumas situações em que talvez ela não concorde. Ou ela tem a infelicidade de nascer numa tribo diferente, certo? Por exemplo, o que eu estou querendo explicar. Na África, o que acontece muito? Lá muitas brigas, né, entre tribos, entre eles mesmos. Isso é desde o passado. Só que no passado era pior, né? Por quê? Porque não tinha questão dos direitos humanos, não tinha nada de forma que assegurasse a vida das pessoas. Então, eles eram, né, tinha briga entre tribos, certo? Na época da colônia. E quem ganhasse, né, ficava com os outros que sobreviveram dessa briga, né, dessa guerra. E aí eles eram vendidos como escravos. Hoje está um pouco diferente, um pouco, porque ainda há essa briga entre tribos, certo? E aí muitas pessoas morrem, certo? Muitas mesmo, independente de adulto, criança, bastou ser da tribo que não é considerada uma tribo de destaque na África. E aí a pessoa realmente ela é assassinada, certo? Então existe isso ainda hoje. Então tem pessoas que brigam por isso. Então eles brigam por isso, certo? E aí a pessoa procura auxílio em outro país, refúgio, né? Ele não quer ficar mais ali naquele país sofrendo aquele tipo de coisa. Então pode ser por religião, às vezes a pessoa tem a religião daquele local, mas nem por isso ele fica na mesma religião, como aqui no Brasil nós temos o católico, nós temos o evangélico, né? E assim vai. Então a pessoa às vezes em outros países ela é obrigada a ficar naquela religião. Ou o jeito é fugir, certo?
ou então tem uma opinião política diferente, não concorda com aquele governante, e muitas das vezes o próprio país não dá essa proteção a eles, e por não dar, eles vão para outro país, e a violação dos direitos humanos, certo? Um direito básico. Então, esses são motivos e são consideradas pessoas refugiadas, né? As que saem do seu país por algum motivo de violência. Qual a diferença entre refugiado e imigrante? Por quê? O migrante ele se muda para outro país por uma escolha pessoal, ou seja, por vontade própria, para melhorar de vida. Já o refugiado, ele está ligado ao quê? A alguma situação de violência que ele passou, né? E aí ele não quer voltar mais para aquele país. Ele passou por algum tipo de violência verbal, física, e aí ele se muda, ele foge para outro país, certo? Daí ele se torna um refugiado. Já o migrante, o que ele faz? Ele vai porque ele quer, para melhorar de vida, vontade própria, ok? Aí na página 91 nós temos essa imagem, refugiados congoleses em aula de língua portuguesa em uma ONG na cidade do Rio de Janeiro em 2009. Então aqui no Brasil nós recepcionamos os refugiados, nós recebemos eles. Lá no início do vídeo vocês viram que o Brasil, né, com o tempo acaba reconhecendo esse refugiado, ele se torna um cidadão brasileiro. E ainda damos um suporte para que esse refugiado ele se sinta realmente em casa. Como? Dando apoio de ensinando primeiramente a nossa língua, a língua portuguesa, para que ele possa, né, arranjar um emprego, ir para a escola, possa conviver aqui no Brasil de forma harmoniosa. Também a questão do esporte, a educação, né? No centro, refugiada congolesa treina no Instituto Reação, na cidade do Rio de Janeiro, certo? Então aqui, ó, direito a esporte, né? Porque ela é refugiada, que ela vai ficar de fora, certo? Aqui no Brasil, realmente, nós abraçamos os refugiados, certo? E aí temos imagem, né, de refugiados resgatados no mar do Mediterrâneo em 2017, certo? Então aqui, ó, o pessoal não quer saber como eles estão vindo, eles querem saber que eles estão vindo para cá, ou para outros países, né? Para fugir da guerra, da situação difícil, da violência que eles estão passando lá. Então vocês estão vendo aqui que está cheio, né? Se a embarcação virar aqui, eles estão no meio do mar, gente, né? Bem ali pertinho, né? Na margem não da praia, é realmente no meio do mar. Muita coragem, ou então até, né, desespero. Aqui temos esse rapazinho, né, Zain Rafael, certo, refugiado sírio. Ele participou de um filme, certo, que foi premiado com esse prêmio aqui de Cannes, certo, contando a história dele. Então ele veio para o Brasil e, né, conseguiu se destacar e contar a história dele. Também temos essa aqui, Sassabio, que ela nunca imaginava que iria viver no Brasil, totalmente fora da realidade dela. Ela é da Síria, também deixou para trás tudo que passou, né? E aí nós temos algumas histórias de imigrantes de refugiados que vieram para o Brasil. Passaram por alguma situação e acabaram vindo para cá. Lamar, enquanto caminhava com sua irmã e mãe, Lamar foi atingida por uma bomba em Damasco, na Síria. Precisou ficar 2 meses no hospital, mas se recuperou. Atualmente vive em São Paulo, onde tem acesso à educação e bons hospitais. Pouco a pouco, Lamar e sua família vêm restaurando seu dia a dia e sonhos. Então, olha aí, ela estava caminhando, imagina, você está caminhando na sua rua, né, indo no comércio, e aí de repente uma bomba, certo? Atingir, Deus o livre, alguém, ou então passar próximo de você, Deus o livre, né? E aí você tem que procurar ajuda e o próprio país não te dá essa assessoria. Então, o que ela fez? Ela foi para o hospital, se recuperou e disse: aqui eu não fico mais, e veio para o Brasil. Jennifer. A família de Jennifer é composta por seus 3 filhos, Yara, de 1 ano, Akia, de 4 e Javier, de 6, e o seu marido. Juntos decidiram reunir o que restava de suas economias para vir ao Brasil.
Isso porque eles sofreram sequestro e diversas ameaças a um de seus filhos, que é autista. Então atravessaram cerca de 1.800 quilômetros em busca de uma vida segura e digna. Então ela veio para cá porque, primeiro, porque não estava tendo mais condições de ficar lá. Eles sofreram o quê? Um sequestro, né, a família. E também o filho autista. Sabe que a criança, quando ela é autista, ela tem, né, aquela particularidade que só os pais e ela sabe o que está passando. Então nem todo mundo entende. Então isso era uma forma deles sofrerem, porque eles sofriam ameaças em função dessa criança. Certo? Salsabil, ela e sua família deixaram a farmácia que tinha em Doma, todas suas lembranças, e fugiram da guerra na Síria. Então há países que vivem em guerra, né? Para recomeçar a vida no Brasil. Aqui revalidaram seus diplomas, porém foi difícil conseguir um emprego na área em que eles tinham formação. Atualmente, como prova de seu sucesso, a Salsabil tem seu rosto estampado em um mural de 20 metros em São Paulo. É proprietário da cozinha de Salsabil, um buffet de comidas árabes tradicionais. Então ela saiu de lá e conseguiu se reerguer, né? Eles fugiram de lá porque não estavam mais aguentando, certo? Porque tinha uma guerra. Há uma guerra que acontece geralmente nesses países, né, da Arábia, ok? Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a questão dos refugiados, tenham entendido a diferença entre um refugiado e um imigrante, certo? Há diferenças, e que o Brasil ele recepciona muito bem esses refugiados, ok? Independente da situação. Beijos, até a próxima aula.